Existe algum tipo de telefone mediúnico pelo qual podemos nos comunicar com um mundo que não se vê? Evidentemente existe. As ligações são atendidas. Mas quem está do outro lado da linha? É o tio João? Ou a tia Sueli? Ou será o serviço de atendimento mediúnico? Os que ligam ficariam chocados se soubessem quem é que atende o telefone. Será mesmo seguro ficar assim brincando com a morte? Está escrito, com George Vandeman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, brincando com a morte. Diz a lenda que isto aconteceu nas ruas de Bagdá. Um mercador mandou seu servo ao mercado, mas ele voltou logo, tremendo e muito agitado. Ele disse ao seu mestre: lá no mercado eu fui empurrado por uma mulher na multidão. E quando me voltei para ela, eu vi que foi a morte que me empurrou. Ela olhou para mim e fez um gesto ameaçador. Mestre, por favor, me empreste seu cavalo. Eu quero fugir rápido para evitá-la. Cavalgarei até Samara e lá me esconderei. A morte não me encontrará. O mercador lhe emprestou o cavalo e o servo saiu galopando numa nuvem de poeira. Um pouco mais tarde, o próprio mercador foi até o mercado e viu a morte no meio da multidão. Ele disse a ela: por que você assustou meu servo esta manhã? Por que você fez um gesto ameaçador? Ora, aquilo não foi um gesto ameaçador, disse a morte. Foi apenas um gesto de surpresa. Eu fiquei atônita ao vê-lo neste lugar, pois tenho um encontro com ele esta noite em Samara. Apenas uma lenda, saída das ruas de Bagdá, mas pinta uma figura gráfica do fatalismo que está atingindo incontáveis mentes hoje. Pois milhares de indivíduos frustrados decidiram que este mundo cansado, com todos os seus habitantes, tem um encontro com o anjo da morte, com asas enormes e energia atômica para nos levar para a destruição. Assim, tentamos esquecer. Passamos longas horas em busca do prazer e do lucro. Nos apaixonamos pela terra das brincadeiras. Protestamos pelo que está acontecendo, é claro. Nos rebelamos contra o futuro que aparentemente não podemos controlar. Mas cedo ou tarde, mesmo em um mercado apinhado de gente, o homem é empurrado pelo anjo da morte, rudemente lembrado da sua presença. E o que mais ele pode fazer? Iniciar uma fuga louca para Samara, na esperança de encontrar ali um lugar para se esconder? Alguma barreira atrás da qual a morte se esqueça de procurar? Meu amigo, a morte está a caminho. Devido ao que Jesus fez no Calvário, a morte um dia será destruída. Mas enquanto isso, a morte continua solta. E este planeta é o cemitério do universo. Um lugar onde todo mundo morre. Uma criancinha da Irlanda do Norte viu seu pai morrer baleado na frente de sua casa. Noite após aquela terrível tragédia, o pequeno David gritava quando revivia aqueles momentos horríveis em seus sonhos. Noite após noite, ele se ajoelhava junto à sua cama e dizia: por favor, Deus, o papai não pode voltar do céu somente por um minuto para que eu possa vê-lo. Não ficarei com ele. Eu o deixarei voltar. Por que Deus não atendeu à oração daquele garotinho? Há alguma razão? Deus não se importa? Sim, é claro que ele se importa. E sim, eu creio que há uma razão. Creio também que o inimigo de todos nós, que gosta mais do que tudo de enganar e destruir, aproveitaria com prazer as lágrimas do pequeno David e fingiria responder à oração. Centenas de vezes demonstrando compaixão falsa, o anjo caído aparentemente traz de volta um ente querido, apenas por um minuto, para que ele possa ser visto e até tocado. Mas e se for tudo uma farsa cruel? E se aquele nosso inimigo impiedoso estiver apenas se aproveitando da nossa solidão, de nossas lágrimas, usando nossa tristeza para nos enganar? Devemos crer que o Senhor Jesus Cristo é algo maravilhoso, é algo salvador. Mas se acreditamos numa fraude, essa crença será inimiga.
Lembro-me de uma experiência que aconteceu na Escócia. Eu estava na Inglaterra na ocasião, e isto ocorreu na Escócia. Durante a guerra, Cindy foi informada que o seu marido desapareceu em combate. Muitos meses se passaram e pareceu que ele havia realmente morrido. Amigos sugeriram que ela tentasse contactá-lo pelo espiritismo. E ela achou que talvez encontrasse conforto lá. Repetidas vezes ela fez contato com o espírito que ela acreditava ser o do seu marido. A voz, ela tinha certeza, era do seu amado. A aparência era também a do seu marido. Repetidas vezes eles conversaram sobre muitas coisas. Aí um dia, meses depois, seu marido, sem qualquer aviso, entrou pela porta da frente, vivo e com saúde. Ele não havia morrido e nem se ferira. Não é de se admirar que aquela mulher tenha se revoltado com todas as religiões. Que farsa impiedosa! Amigo, existem golpes, fraudes e enganos no mundo mediúnico. Mas não se engane. Existe mais perigo do que se acredita em meio a esses golpes, fraudes e enganos. Jesus nos alertou com relação a esta época. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ninguém corre maior perigo do que aqueles que pensam que o espiritismo é apenas mágicas, truques e fraudes, apenas esperando ser desmascarado por alguém perspicaz como eles. Porque algum dia alguma coisa acontecerá com eles. Alguma coisa que não poderá ser explicada, e o farsante cairá direto na armadilha. Desde que ela surgiu friamente neste planeta, a morte tem sido um mistério. Todo mundo morre. Portanto, é natural que queiramos saber o que acontece do outro lado dessa experiência final. Mas em nossa era, o popular interesse pela morte está se aproximando da obsessão. Agora existem cursos sobre a morte e o morrer, manuais sobre como morrer. Numa faculdade, acreditem ou não, ao ser discutida esta matéria, a morte e o morrer, foi trazido um caixão para a sala de aula e os alunos, um a um, deitaram-se dentro dele. Morrer, cada vez mais, é tratado como uma aventura, um romance. Mas eu estou preocupado com todo esse apego em relação à morte. E se isso tornar-se não apenas uma obsessão, mas um envolvimento? Um apego ao anjo caído que é o altar da morte? Esta geração, como as anteriores, continua a fazer brincadeiras perigosas com a morte. Mas em nossa era, algo novo foi adicionado. Pois agora somos bombardeados com histórias daqueles que dizem ter experimentado pessoalmente a morte e voltaram para nos contar tudo a respeito. Vocês já ouviram os relatos, todos estranhamente familiares, deixando os seus corpos, túneis longos e escuros, em seguida ladeiras com grama, e eles voando. E eles não querem mais voltar para os seus corpos. E mais importante que tudo, essas pessoas não têm mais medo da morte. E não creem mais na Bíblia. Elas pensam que encontraram uma melhor fonte de informação. Essas pessoas morreram realmente ou elas quase morreram? Evidentemente não estavam irreversivelmente mortas, pois todas elas foram ressuscitadas. Sem dúvida, essa experiência foi apenas um mau funcionamento de uma mente quase morta. Mas existem experiências extracorpóreas similares na literatura também. Mas se essas histórias representam apenas uma falsa revelação de uma mente perto da morte, como é que centenas de mentes estão apresentando revelações semelhantes? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa estranha. Será possível que alguma força externa, alguma entidade inteligente e altamente motivada teria assumido o controle daquelas mentes fracas e que funcionam mal? Se for isso, quem seria o suspeito? Quem estaria tão motivado? Alguns dizem que essas experiências provam que existe vida após a morte, mas será que as pessoas envolvidas morrem de fato? E alguns dizem que os relatos provam que a Bíblia é verdadeira. Mas como podem servir de apoio à Bíblia se estão em desacordo total com ela? De que modo estão em desacordo? No que eles dizem sobre o que acontece na morte. É aí que estão em desacordo. Ouça esta passagem clara, Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
Mas o versículo seguinte também é interessante, pois diz aqui no versículo 6, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E uma afirmação igualmente forte encontra-se nos Salmos 146, 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Ouçam, sai-lhes o espírito e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Sim, de acordo com a palavra de Deus, o morto nada sabe. Seus pensamentos perecem. Certamente não podemos nos comunicar com aqueles que nada sabem e não podem pensar. A Bíblia mantém os mortos dormindo tranquilamente em seus túmulos até a ressurreição, quando Jesus os chamar à vida. Por que precisaríamos de uma ressurreição se isto não fosse verdade? Eles nada sabem do que está acontecendo com seus entes queridos que continuam vivos. De acordo com a Bíblia, nós não vamos à nossa recompensa após a morte, um de cada vez. Nosso Senhor planejou para que possamos ir todos juntos quando Ele retornar. A ressurreição é a esperança do cristão. Ouça as palavras do apóstolo Paulo quando ele descreve em 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Isto é maravilhoso. Ouçam. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E observe, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, que dia de reunião! Amigos que se amavam há muito separados pela morte, agora juntos de novo para não se separarem. Criancinhas carregadas dos túmulos por anjos e colocadas nos braços de suas mães. Oh, que dia! Você queria que fosse de outro modo? Você se contentaria com uma ladeira com gramado? Você notou que, segundo os recentes relatos, todo mundo vai para a mesma recompensa, para a mesma ladeira com grama? Não importa como tenha vivido. É deste modo que é ensinado em todo o Espiritismo. Será que todas as pessoas irão para o mesmo lugar? Não haverá julgamento? Nenhum julgamento para determinar qual será a recompensa do homem? E você percebeu que ninguém jamais viu Deus ou Jesus naquelas ladeiras gramadas? Mas existe um ser de luz lá. Nos relatos dizem haver um ser de luz que ri de seus pecados. Jesus alguma vez riu do pecado, se foram os nossos pecados que esmagaram a vida dele? Você pode calcular quem pode ser esse ser de luz? Ouça isto, 2 Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você vê de quem é essa filosofia que corre velozmente através disso tudo? Você percebe a operação em engano? Você nota que isso tudo está ligado às palavras da serpente no jardim do Éden, certamente não morrereis? Foi o que o anjo caído disse então, e ele ainda diz isso de milhares de modos. Só que agora ele chama isso de ciência. Milhares que nunca participaram de uma sessão espírita têm caído na rede. E tais experiências não têm provado nada, exceto que Satanás, assim como a Bíblia diz, está furioso porque ele sabe que seu tempo é curto. O Espiritismo, meu amigo, está se espalhando pelo mundo e somente aqueles que conhecem a Bíblia e se agarram a ela para o viver diário escaparão. Certamente não morrereis. Todos os centros espíritas ruiriam da noite para o dia se esse falso conceito não fosse tão prontamente aceito por homens e mulheres. Mas vozes em toda parte repetem estas palavras e milhões estão acreditando na mentira. Existe apenas mais um passo nessa epidemia de busca a estágios alternativos da consciência, que vicejam por aí. A par disso, ajustando-se como uma luva, existe a ideia da energia universal que flui através do homem, tornando-o possuidor de poder divino, fazendo dele parte de Deus. Lembra-se? E sereis como Deus. Se o homem, apenas ao conectar-se com as forças psíquicas, captando a energia universal, pode se tornar um Deus, para que ele precisa de um Salvador? Para que ele precisa de arrependimento? A culpa pode ser esquecida, agora que o poder de Deus já está dentro dele. Você percebe o quanto essas ideias são perigosas e quão fatais? Mas isso é exatamente o que Satanás quer. Ele sabe que ele próprio está perdido e está disposto a levar consigo toda a raça humana para a destruição, se puder. É por isso que ele está dizendo a esta geração que a morte não é tão ruim, afinal, que não há nada a temer,
que ninguém morre de fato. É por isso que ele diz a todos que o escutam que não há julgamento, que os bons e os maus irão todos para o mesmo lugar, independentemente de como viveram. Ele está subornando homens e mulheres com falsa esperança, que Deus denomina um refúgio de mentiras. Mas esse refúgio de mentiras será varrido. Ninguém poderá escapar da morte apegando-se a ele e chamando-o de amigo. Ouça, você está satisfeito em contar no futuro com nada além de um pouco de grama? Levado a ela por um longo túnel escuro? Você estaria interessado num futuro que não tenha lugar para Deus ou Jesus? Que espécie de paraíso seria se todos os assassinos em massa, estupradores e loucos estivessem lá para aterrorizar a eternidade? Será que você não iria preferir o céu que Jesus preparou para você? Onde o pecado e a morte, a tristeza e as lágrimas serão banidos para sempre? Um lugar iluminado pela glória emanada de Deus? Um lugar onde não há noite? Uma cidade com portões, ruas e lares fabulosos que são reais, com o seu nome em cima da porta em um deles. Onde você poderá ver Jesus face a face. Onde você será companheiro dos anjos. Onde amigos e entes queridos jamais se separarão. E há tanta coisa a mais. Flores que nunca murcham, folhas que nunca caem, belezas indescritíveis, viagens espaciais aos outros mundos, intermináveis oportunidades para explorar e entender a vasta criação de Deus. Nada que possa contribuir para a sua felicidade será omitido. Este é o céu que Lúcifer perdeu. Este é o lar que ele nunca terá, que nunca mais voltará a ser dele. É por isso que ele se esforçará tanto para que você jamais venha a experimentá-lo. Ele irá diminuí-lo, subestimá-lo, ridicularizá-lo, depreciá-lo, mentir sobre ele. E ele irá rir com uma satisfação mórbida se você decidir que não é o que você quer. Mas a escolha é sua. Você não tem que perdê-lo. Hoje, seus dias podem parecer difíceis. Pode parecer que a longa noite de lágrimas e tristezas jamais acabarão. Mas acabarão, amigo, acabarão. Pronta e rapidamente tudo mudará. Pense como será respirar o frescor da manhã e saber que ela não mais acabará. De repente é o céu. De repente é Jesus. De repente é o lar. Pense sobre aquele lar. Pense nele com frequência. Deixe-o encher a sua mente. Deixe-o dar a você algo pelo que viver. Deixe-o levar embora a sua solidão. O Salvador quer que você o tenha. Mesmo agora, ele está na estrada chamando o seu nome. Chamando você para ele. Por que não segura a mão dele agora e o deixa conduzi-lo para o lar? Eu pediria a Eclair que cante Você Precisa Escolher. Ouçam, portanto. É muito bonito. Aceito a Cristo e seu amor, ou não responderei. Você tem que escolher se aceitará o seu amor. Jesus é tudo que você sempre procurou. Ele é a liberdade que você sempre sonhou. Mas Cristo quer que você tome a decisão final. E você tem que escolher
Obrigado, Eclair. Muito obrigado. Vamos orar. Glorioso Jesus, por que os corações são tão duros? Os espíritos tão indiferentes? E estas palavras conhecidas não comovem? Alguns de nós as temos ouvido repetidas vezes, mas hoje, especialmente hoje, permite que não deixemos qualquer pedra sem ser removida em nossos passos para aceitar-te, pois tu és nossa única segurança. Não é um apelo passageiro e inconsequente, mas uma urgência de vida ou morte, em busca do teu caminho para encontrar segurança e liberdade em teu nome maravilhoso. Graças a Deus que essa voz ainda nos chama e a podemos ouvir. Que os céus nos ajudem a tomar a decisão agora, para agir neste momento, para aceitar-te agora, e que nada atrapalhe tão excelente escolha. Em teu precioso nome oramos. Amém. O sobrenatural sempre fascinou as pessoas. Há um misto de curiosidade e medo pelo desconhecido. Apesar de ser um assunto milenar, parece que nunca se falou tanto nisso como ultimamente. Parece que hoje as pessoas sentem mais atração por essas forças ocultas. Quem sabe alguém já lhe indicou pessoas que dizem ter poderes sobrenaturais como uma solução para os seus problemas ou para predizer o seu futuro? Será que você pode confiar nessas predições? Até onde esses poderes ocultos são realmente eficientes? Se você tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto, o programa Está Escrito preparou especialmente para você o livro Ligações Misteriosas. Faça agora mesmo o seu pedido. Este é um presente carinhoso que o Está Escrito está lhe dando. Se você quiser receber uma cópia inteiramente grátis do livro Ligações Misteriosas, que contém a palestra de hoje, Brincando com a Morte, e mais 6 palestras relacionadas com este assunto, entre em contato conosco hoje mesmo. Graças à Telerge, você pode fazer o seu pedido pelo telefone 021-286-5862. Ou, se preferir, escreva para a Caixa Postal 1189, CEP 20001, 970, Rio de Janeiro. Ligações Misteriosas, um livro atual e interessante sobre as forças ocultas, os poderes sobrenaturais e os mistérios do desconhecido. Se você quiser receber uma cópia deste livro, lembre-se, este é um presente do Está Escrito para você. Estamos aguardando o seu pedido. Telefone agora mesmo para 021-286-5862. Ou, se preferir, escreva para Caixa Postal 1189, CEP 20001, 970, Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. E quanto mais nos aprofundarmos da Operação Engano, mais urgente será a necessidade de compreensão. Na próxima semana, falsificações mediúnicas. Mas agora chegou o momento de dizer até logo a todos. Mas lembre-se, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.